Bom, quarta parte de ótica. A gente vai terminar agora a parte de lentes, que é uma aplicação direta do fenômeno de refração. A gente está dentro do contexto da refração. A ótica, ela vai estudar basicamente formação de imagem, ou por reflexão, espelho, ou por refração, lente, né? Refração pode cair um exercício de refração conceitual, né? Para trabalhar com lei de Snell. Na semana passada, a gente teve problema com a aula de refração, inclusive até já aproveitando que está gravando a aula, já avisar que a aula inteira de refração ela foi colocada já à disposição de vocês. A gente fez acho que até o exercício 7, 8, 6, 7, não me lembro. E aí a luz acabou aqui, tipo, deu pau. E aí a aula inteira já está disponível com os exercícios finais, tá? Só avisando uma outra coisa, que agora que me veio na cabeça. Quando vocês forem assistir a aula de refração, vocês vão perceber que tem alguns exercícios na aula que não tem na aula, no material de vocês. Então, para quem está assistindo aí também, ficar atento a isso. Eu vou até colocar isso no grupo. Eu já tinha colocado isso, mas não custa nada a gente retomar. Então vamos, gente. A gente vai dividir o assunto em duas aulas, tá? Hoje, teoria, para a gente aprender lente convergente, lente divergente, como que os raios se comportam, quais são os tipos de imagens, né? Construir algumas imagens aqui. E aí, na aula da semana que vem, a gente fala de equação de Gauss e faz exercícios. A parte de equação de Gauss é uma teoria rápida, até porque, se você lembrar da aula de espelhos, tem muito do que eu vou falar aqui que é repetido na aula de Gauss. Sinal de imagem real, virtual, tudo aquilo que a gente discute matematicamente nos espelhos, a gente vai fazer aqui nas lentes também. Então, a equação de Gauss é importante tanto na reflexão como na refração, aqui na parte de lente. Bom, vamos lá. Lentes. Gente, lente é um tipo de dióptro. Vamos lá. Quando eu pego meu óculos, é uma lente. Meus dois óculos aqui são lentes. Essas lentes são formadas por um tipo de material que tem um índice de refração em relação ao ar. Por que eu estou falando do ar? Porque a nossa lente está imersa no ar. Você pode ter uma lente na água. Você vai tirar uma foto embaixo d'água, você vai ter uma lente na água. Você vai ter uma lente no espaço, no vácuo, né? Pensar nos telescópios, né? Que tem lentes que capturam imagens, imagens e não só imagens ondas, né? De maneira geral, são lentes. O nosso olho é uma lente, é formado por uma lente, tem uma parte do olho que é uma lente. Então, o assunto é um assunto legal, os vestibulares cobram, geralmente é mais conceito, né? E aí o que acontece? As lentes, quando a luz passa de um meio para outro, ela refrata, certo? Quando ela refrata, ela vai sofrer desvio. Além de mudar de velocidade, ela vai sofrer desvio. Quando a luz sofre desvio, ela vai sair de um jeito diferente do que ela entrou. Isso vai causar distorções. Então, um objeto manda a luz para uma lente, a luz atravessa a lente e chega no observador, né? Então, você tem uma situação assim, ó, né? Tipo, meio que um esqueminha. Você tem objeto, a luz vai do objeto para a lente. Na lente, ela sofre refração. E aí ela chega no observador. Aqui, a regra em relação à questão das imagens é muito semelhante à dos espelhos. Por quê? O observador ele pode ver imagem virtual ou real. O observador ele pode ver imagem mais próxima ou mais afastada. Olha o surgimento dos óculos aqui. Olha o surgimento dos óculos. Né? Em algumas situações eu preciso afastar um pouco mais a imagem. Por exemplo, quando eu tenho dificuldade de enxergar de perto, que é a hipermetropia, eu preciso afastar o objeto do meu olho.
para poder enxergar ele direito. Então eu tenho que criar uma imagem mais distante da lente, né? No hipermétrope é o contrário, no míope, perdão, é o contrário. Eu tenho que aproximar o objeto, porque ele tem dificuldade de enxergar de longe. Ele, tipo, por conta de uma questão lá, ele tem dificuldade de enxergar de longe. Então, é isso que os exercícios vão querer cobrar de vocês. Por que que eu preciso usar lente? Que tal situação eu preciso usar uma lente convergente, divergente? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também ao longo das aulas, nos exercícios, tá? Enfim. Bom, olha o que ele fala aqui, ó. Essa parte do texto, ó. Há diferentes tipos de lentes, o que determina o comportamento da luz que a atravessa. Se a parte curva do perfil esférico, se a parte curva, perdão, tiver um perfil esférico, você percebe que as lentes elas podem ser ovaladas, né? Elas têm superfícies meio curvas, podem ter superfícies meio retas, horizontais, né, verticais, enfim, retas, tá? Ou não. Então, se a superfície tiver um perfil esférico, ela é chamada de lente esférica. Tá bom? Que é o que a gente estuda. Tem outros tipos de lente, óbvio, né? Mas a gente vai estudar os mais basicões, as primeiras lentes que foram produzidas, tá bom? Tudo bem, gente? Até aqui, beleza? Bom, vou trocar o slide, tá? Se vocês quiserem que eu volte, vocês me avisem aqui e eu vou voltando os slides separados. Bom, isso aqui, gente, eu vou tentar ser um pouco breve, mas isso aqui é um mal necessário, tá? Isso aqui ajuda a gente a se familiarizar com lente. Lente é um assunto que, por a gente estudar meio correndo, a gente não estuda legal. Então, a gente esquece. É muito comum, por exemplo, você ter alunos que já têm um certo tempo de cursinho, 2 anos, até mais, e falar, meu, eu não lembro, eu não sei muito bem lente. Porque todas as vezes que estudou um pouco correndo. E quando a gente estuda correndo, é aquilo lá, né? Tem dificuldade do conceito, você tem que rever, errar várias vezes, enfim. Então, eu vou perder um tempinho aqui para a gente se acostumar com os nomes, tá? Bom, como é que a gente constrói uma lente de maneira geral? Você vai pegar imagina uma esfera, e aí você vai cortar essa esfera. Dependendo do jeito que você corta a esfera, você vai ter 2 tipos de lentes. Deixa eu só me ajeitar aqui que eu tô com a minha prancheta tá meio ruim. Você tem lentes chamadas de bordos ou bordas finas e tem as lentes chamadas de bordas grossas. Se você olhar nas figuras, você vai começar a enxergar isso direitinho. Tá? Cada uma dessas lentes vai ter um comportamento em relação à luz. Tá? E aí essas lentes acabam tendo nomes. E aqui você tem, muito engraçado isso aqui, é uma regra de nomenclatura para lente. Sabe regra de nomenclatura na orgânica? MET, ET, PROP, BUT, regra de nomenclatura da inorgânica? Então, aqui eu tenho regra de nomenclatura. A lente, ela é sempre desenhada ou projetada a partir de uma ou 2 esferas. Eu vou mostrar para vocês uma figura. Eu vou dar o zoom aqui várias vezes, tá, gente? Ó, imagina uma esfera aqui de vidro. Uma esfera de vidro. Imagina que eu faça um corte. Veja que essa esfera ela tem um raio, tá vendo? Ó? Só que vai ser chamado de raio de curvatura da lente. A lente ela pode ser mais curva ou menos curva. Se você já reparou em óculos das pessoas, você vai perceber isso. Tem lentes mais curvas e menos curvas. Isso dependendo do grau da lente, né? Então o cara, o que ele fez? Ele cortou aqui, ó. E aí essa parte aqui é a lente, ó. Olha o comentário que ele faz aqui na tabela. Uma face é plana, tá? E a outra é convexa. Por que ela é convexa? Porque o lado de dentro da lente está aqui, ó. Tá? Então essa aqui é uma lente convexa, tá bom? Cuidado que isso aqui não é um espelho. Então aqui a lente está aqui,
Olha o lado de fora. Por exemplo, se isso aqui fosse um espelho, ó, tá vendo essa superfície aqui, ó? Se isso aqui fosse um espelho, seria um espelho convexo, não seria, ó? Aqui, ó. Então, essa lente, ela vai ser chamada de lente plano-convexa. Tá vendo? Plano-convexa. Tá. Percebe que a ponta dela aqui, ó, é fina? Ela tem uma pontinha, ela é pontiaguda aqui, ó. Isso aqui é uma lente de bordos finos. Lente de bordos finos. Tá? Isso é uma lente de bordos finos. Tá, como é que você vai representar essa lente de bordos finos? Você vai representar ela assim, ó. Lente de bordos finos. Você tem vários tipos de lente de bordos finos, ó. Olha essa daqui, ó. Imagina uma esfera e uma outra esfera aqui, tá vendo, ó? Tá vendo esse encontro aqui? Isso aqui é a lente, ó. Essa daqui, ela é biconvexa. Ela é biconvexa. Ó. Aqui estão os nomes, ó. Plano convexa, biconvexa. Tá? Isso aqui também é uma lente de bordos finos. Lente de bordos finos. Aqui você tem uma outra, ó. Olha essa lente que doida. Imagina uma esfera grande. Tá vendo? Esfera grande. Ela tem um raio maior. Tá? Aqui uma esfera pequenininha. Fica parecendo uma meia-lua, tá vendo? Tá vendo? Uma meia-luazinha. Então, essa daqui, ela tem um raio pequeno e um raio grande. Olha o nome dela. Côncavo, que é a parte de dentro aqui, ó. Côncavo. E a parte de fora convexa. Tudo bem, gente? Não é para você decorar esses nomes, é só para você, na hora que ler, entender o que que é. Então, você tem plano convexa, biconvexa, côncavo convexa. Essas lentes são de bordos finos. Tá? Beleza? Anota aí. Bordos finos. Aí, você tem as lentes chamadas de bordos grossos. Ó. Aqui, o que que o cara fez? Ó, imagina uma esfera aqui. Então, ele recortou um arco aqui da esfera, ó. E a outra face é plana. Tá vendo? Então, a luz, ela vem por aqui, ó. Ou ela pode vir por aqui também, né? Tanto faz. Ela pode vir dos dois lugares. Então, aqui você tem a face côncavo e aqui a face plana. Tá vendo? Ó, então, o nome dela é plano côncava. Quando tem uma face plana, aí tem as regras lá, né? Quando tem uma face plana, vem primeiro plano e tananã, ó. Então, aqui vem plano côncava. E olha aqui, ó. Nessa daqui, ó. Plano convexa. Tá vendo, ó? Plano côncava e plano convexa. Aí aqui você tem as duas faces côncavas, ó que louca essa daqui. Então ela é bicôncava, tá? E aqui você tem a convexo côncava. Convexo côncava, ó. Primeiro convexo. Tá vendo, ó? Essa face aqui, ó, convexa. E aí a côncava aqui. Face de raio maior. Depois a face de raio menor no nome. Tá? Essas três que estão meio que laranjinha aqui, elas têm a ponta meio achatada, tá vendo? Não é uma pontinha pontuda. A extremidade... Nossa, a pontinha pontuda ficou muito feio. A extremidade dela aqui é meio chatinha, tá vendo? Ó, aqui também e aqui também. Então, essas eu vou chamar de lente de bordas grossas. Lentes de bordas grossas. Que a gente vai representar assim, ó. Tá? E aí não importa, a partir desse momento, tá? Não importa muito qual é o subtipo dela. Ah, ela é de borda fina. Essa ou essa. Isso não importa pra gente. Claro que no exercício, se ele der os nomes, você tem que saber desenhar. Exemplo, né? Para saber se ela é de bordas finas ou grossas. Tá bom, gente? Beleza. Podem tirar print.
Parece pronome neutro. Bordas finos. Bordas finas. Ou bordos também pode ser. Bordas. A lente, né? A borda. Aqui. Aqui. Vergência. Vergência. Gente, o que acontece? Quando você pega uma lente dessa e joga a luz, o raio refrata. Ele passa do meio para a lente e refrata. E quando ele refrata, ele desvia. Então, para a gente classificar a lente, a gente vai fazer um teste. Como é que a coisa vai funcionar? Você vai pegar um feixe de luz paralelo, horizontal. Então, você pega um laser que lança raios paralelos, todos entre si. Tá? Você vai lançar os raios. E aí, você vai deixar o raio entrar na lente. Então, aqui você tem uma lente. A lente. Pode acontecer duas coisas com os raios. Ou os raios podem se afastar, assim, ó. Ó. Os raios podem fazer isso aqui. E aí a lente vai ser chamada de divergente. Agora, pode acontecer dos raios fazerem isto, ó. Se concentrarem num único ponto. Eles vão se concentrar num único ponto. E aí a lente vai ser chamada de convergente. Uma coisa importante da gente citar. Quando um objeto joga luz na lente, ele não vai jogar só raio paralelo, tá, gente? Não vai jogar. Mas os raios paralelos, eles são importantes para a gente, primeiro, para critério de classificação da lente, e segundo, porque a partir dos raios eu consigo construir as imagens. Eu consigo construir. Sabendo se ela é divergente ou convergente, eu consigo construir as imagens. Tá bom? Bom, e como é que a gente sabe se uma lente é divergente ou convergente? Depende de uma relação entre índices. Por quê? Veja, você tem o N do meio, que é diferente do N da lente. Concorda? São materiais diferentes. Então, a lente ela tem um índice de refração que pode ser maior ou menor que o do meio. Então, aí é que a coisa complica. Mas, para nós, no vestibular, gente, o que é importante você saber? O caso mais comum. Qual é o caso mais comum, Danilo? Simples. O meio é o ar. Concorda? As nossas lentes normalmente estão imersas no ar. E a lente, ela pode ser de vidro, ela pode ser de acrílico e uma série de outros materiais. Certo? Polímeros, uma porrada de coisas. Tá? E nesta situação, o que a gente tem? Que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, concorda? Porque, vamos lá, gente, o ar ele tem um índice de refração aproximadamente 1. Aproximadamente 1. Ele é quase igual ao vácuo. Então, praticamente qualquer coisa que você coloque no ar vai entrar nessa situação. Tá bom? Ah, mas Danilo, e se o meio for água? Aí é outra história. Pode ser que continue assim, pode ser que não. Mas a gente vai trabalhar o caso mais comum. Tá, o que significa isso? Tá. Quando isso acontecer, ou seja, quando a lente for mais refringente que o meio, então a história é a lente é mais refringente que o meio.
em relação ao meio. Beleza. Como a lente quando a lente é mais refringente do que o meio, o que vai acontecer? Se a lente for de bordas finas, ela é convergente. Lente de bordas finas, convergente. E a lente de bordas grossas, divergente. Bordas grossas, divergente. Tá bom? Ah, e se for ao contrário? Se o índice de refração do meio for maior que o da lente, aí troca. De bordas finas passa a ser divergente, bordas grossas convergente. Olha que coisa chata. Eu não vou anotar o outro caso, gente, porque não vai aparecer. Tá? Se aparecer, cara, é muito, 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 muito rodapé de caderno. A gente não tá trabalhando com esse tipo de situação, tá? Então, ó, bordos finos, convergente, concentra os raios, bordas grossas, divergente, espalha os raios. Então, para quem já lembra da ótica da visão, miopia, lente divergente. O míope usa lente divergente. E o hipermétrope usa a lente convergente. Daí nós vamos estudar depois por quê, cada uma delas. Beleza? Podem tirar print. Bom, a lente, gente, ela tem uma curvatura, certo? A gente está trabalhando com lentes esféricas, ok? Tá. Dá uma olhada nesta foto. Aqui. Aqui a gente tem um feixe de luz, raio laser, ó, que está incidindo diretamente numa lente. Tá? Olha que interessante. Esse raio passou reto, tá vendo? Ó? Ele passou reto. Alguém sabe por que ele passou sem sofrer desvio, gente? Esse raio aqui, ó. Ele poderia me dar um help aí? Veja que o raio vermelho e o raio azul, aqui, eles desviaram, tá vendo? Mas o verde não. Porque ele está incidindo na normal, exatamente. Porque o que acontece, gente? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Aí vocês vão entender por que o raio curva. Imagina uma superfície de lente assim, ó. Tá? Essa superfície, ela está construída a partir de uma esfera, concorda? Tá? Ela está construída a partir de uma esfera. Então, aqui eu tenho um raio, tá vendo? Ó? Isso aqui é um raio de curvatura dela. Tá. O que acontece? Quando o raio vem por aqui, ó, esse raio aqui é especial, por quê? Ó? Ele vai passar pelo centro, tá vendo? Ó? Esse raio ele vai passar pelo centro. Esse raio ele tá entrando na normal. Ele está bem normal na normal. A normal ela está aqui, ó. A normal está pontilhada em amarelo. Isso aqui é a reta normal. Lembra que a reta normal ela tem que passar pelo centro. Tá? Então esse raio não desvia. Agora, olha o que acontece com o raio que vem aqui em cima. Ó. Tá? Esse aqui é o raio que vem aqui em cima. Tá? Agora, olha como é que eu vou desenhar a normal. A normal ela tem que passar pelo centro. Isso aqui é normal. Vai acompanhando. O que acontece aqui, gente? A lente, ela está aqui, ó. Aqui é a lente. A lente tem um N, não tem?
A lente tem um N. E aqui é o meio. O meio tem um N. Como a lente é mais refringente do que o meio, o raio tem que se aproximar da normal. Então, ó, ele entra com o ângulo I, aqui em cima, ó. Tá vendo o ângulo I? E aí ele tem que se aproximar da normal. Ele faz isso, ó. Espera aí, ó. Ele se aproxima da normal. Por isso que ele desvia para dentro, o raio. Entendeu como é que o raio curva? É por causa desse problema. Como a lente é esférica, esse raio ele vai acabar desviando, causando, aí nesse caso, né, é uma convergente. Tá? Agora, o que a gente vai perceber, gente? Olha para esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto é o chamado ponto focal. É o ponto focal, ou o famoso foco. Tá? Beleza? Cada lente tem um foco. É a mesma coisa de espelho. Cada espelho tem um foco, lembra? Quanto mais curva for a lente, né? Então, por exemplo, pega uma lente assim, ela tem uma curvatura. Agora pega uma lente assim, ó. Tá vendo? Quanto mais curva é a lente, mais ela é convergente. As lentes mais curvas, elas são mais convergentes, tá? Isso vale não só para convergente, mas para divergente também. A curvatura ela vai aumentando a vergência da lente. Tá, como é que a gente mede isso? Bom, foco eu já sei o que é, né? A vergência de uma lente é o que a gente conhece popularmente com o nome de grau da lente. É o grau. Tá bom? Quando a gente for falar de lente de ótica da visão, a gente fala sobre isso, sobre a questão do grau. A vergência, gente, ela é o inverso do foco. Ela é o inverso do foco. Por exemplo, aqui você tem uma lente convergente, certo? Se o foco for 50 centímetros, ou seja, meio metro, não é? A vergência, ela é 1 sobre meio. Tem que estar em metro, tá, gente? Tem que estar em metro. Sistema internacional. Isso dá 2. 2 graus. 2 graus. Tá? A unidade de divergência é a dioptria. A gente escreve DI. Vou escrever aqui, ó. DI é a dioptria, que é o popular grau. Então a gente fala assim, a lente tem 2 dioptrias, ou 2 graus. Tá bom? Beleza? Gente, quero fazer um desenho com vocês aqui, aí depois eu deixo vocês tirarem print, tá? Porque a gente vai ter que mexer com a reguinha, então eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês aí. Vamos lá, deixa eu descompartilhar, deixa eu soltar aqui a tela. Tá. Pronto. Aqui. Agora vocês devem estar vendo a tela, mas não cheia. Aqui. Aí acho que todo mundo consegue ver, tá? Estou tentando aumentar aqui relativamente bastante, para ficar fácil de vocês visualizarem. Então, olha só, vamos lá. Eu tenho uma lente de bordos finos. Vou desenhar uma bordas finos, tá? Então, bora desenhar uma bordas finas. Aqui. Aqui. Pronto. Lente de bordas finas. Aí, eu vou colocar um raio de luz aqui. O que acontece, gente? A lente ela já tem um foco pré-estabelecido,
tá? O que você precisa adequar em relação ao espelho? A lente, ela é um objeto em que a luz vai refratar. Então, a luz, ela pode vir daqui ou daqui. Depende de onde está o objeto. Não é que nem espelho. Espelho, a luz só vem de um lado. Então, a gente convenciona, por exemplo, vamos supor que o objeto está aqui. E o observador está aqui. Tá. A gente vai ter dois... Aqui você tem o que a gente chama de eixo principal, né? Ó. Eixo principal. Tá? Que é onde você coloca o objeto, onde você coloca os pontos do foco, né? Então, você tem aqui, ó, um foco 1 e tem um foco 2. Tá? Por exemplo, você vai ouvir, às vezes, o cara falar assim, foco objeto. É o foco do lado de onde vem a luz. Aqui você tem o foco observador, que é onde está o cara enxergando aquela luz. Tá bom? Tá. Percebe que aqui eu contei no meu 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, o foco ele tem um número, um valor. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aí, da mesma maneira que a gente fez no espelho, eu contei mais 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E coloquei um ponto aqui, que no espelho... Vocês lembram como é que era chamado esse ponto no espelho? Espelho côncavo ou convexo? Quem que lembra aí? Esse ponto aqui. Ele era chamado de centro de curvatura do espelho. Ele era o dobro do foco, lembra? Lembra disso? Isso aqui era o centro de curvatura, era o dobro do foco. Aqui, eu vou usar a letra A. A1 e A2. Tá? Esse ponto, gente, ele é chamado na ótica de ponto antiprincipal. Antiprincipal. Ele está no dobro da distância focal. A gente fala que o ponto antiprincipal é igual a 2 vezes o foco. Qualquer semelhança com espelhos é mera coincidência. Qualquer semelhança com o espelho é mera coincidência. Tá? O que tem um acréscimo aqui? Como a luz ela pode passar de um lado para o outro, você tem dois focos e 2 pontos antiprincipais. Esses pontos eles são importantes para quê? Para ajudar a gente a desenhar os raios, igual era no espelho. Tá? É igualzinho. Tá? Agora eu vou descoisar. Descoisar. Peraí. Tchau. Vamos lá. Vê se agora ficou cheia a tela. Tá? Daqui a pouco eu vou voltar nesse desenho para a gente desenhar os raios, tá? Aqui a gente só está apresentando os desenhos dos espelhos. Tá? Bom, vou trocar, tá? Agora vamos para o segundo tipo de lente. Vamos para o segundo tipo de lente. Vamos pegar uma lente de bordos grossos agora, para a gente ver o que acontece com ela. Tá? Aqui, ó, eu tinha as lentes convergentes, certo? Tá. Na divergente, o que vai acontecer? Imagina uma lente onde uma face é plana e a outra é convexa. Aqui, ó. Tá? Assim. Bordas grossas. Bordos grossos. Então, imagina um feixe de luz paralelo. Aqui.
Aqui e aqui embaixo. Pronto. Gente, o que acontece? Na primeira face, os raios vão passar batido. Porque eles estão entrando na normal, concorda? Os caras estão entrando na normal. Então, na primeira face, não tem refração nenhuma. Assim, tem a refração, né? Tipo, porque a luz muda de velocidade, mas não tem desvio. Aí a gente chega na face posterior. Aí você chega na face posterior. É aí que vai começar o negócio. Por quê? A lente está aqui. A luz está dentro da lente, não está? Ela já passou pela primeira face, entrou na lente, agora ela vai sair. Ela vai para o meio. Opa. Ela vai para o meio. N do meio. Ou seja, ela vai do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ela tem que afastar da normal. Agora, ela vai ter que afastar da normal. O que acontece? A lente foi construída com base numa circunferência, não foi? E esta circunferência tem um centro. Vamos desenhar uma normal? Vamos desenhar uma normal? Olha só, vou desenhar a normal. A normal ela tem que passar pelo centro. Isso aqui é normal. Tá. O raio, ele entra com ângulo I. Olha o ângulo de incidência dele aqui, ó. Ele vai ter que afastar da normal, gente, ó. Ele vai ter que sair, ó. Esse aqui é o ângulo R. Afasta da normal. Por isso que espalha. Tá? Deu para entender a dinâmica da coisa? Cada borda se comporta de um jeito. Quando ela entra, quando ela sai. Às vezes ela não refrata na entrada, mas ela refrata na saída. Às vezes ela refrata nas duas, né? Na entrada e na saída. Quando ela tem as duas faces curvas, né? Tendo as duas faces curvas, aí, nossa, desvia pra caramba. Conseguem perceber isso, gente? Vamos... Bom, aí aqui a gente tem a mesma situação, né? Aqui a gente tem a mesma situação. Os focos, os pontos antiprincipais, tá? Beleza? Aqui, gente, bom, a vergência continua valendo 1 sobre a distância focal, tá? Só que aqui tem uma observação. Para a lente divergente, o foco ele é um número negativo, tá? Isso vai afetar, isso vai ser importante, melhor dizendo, quando a gente for trabalhar com as contas na aula da semana que vem. Que a gente for mexer com a equação de Gauss. Mas a gente já pode dar um link aqui para você. Se você usa óculos, você sabe que tem grau positivo e grau negativo. Você já deve ter reparado isso. Se você tem miopia, você vai olhar para sua receita e vai enxergar um grau negativo, porque o míope usa lente divergente. Ele usa lente de bordos grossos e, portanto, ela é divergente. É divergente. Tá? O hipermétrope, ele tem grau positivo. Peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Ele tem grau positivo, porque a lente dele é convergente. Então, isso vai ajudando você a memorizar também essas coisas, tá? Você vai linkando. Ah, foco positivo, foco negativo. Tá. Convergente e divergente. Tá. Hipermetropia, convergente, polo. Hipermetropia, convergente, foco positivo. Miopia, divergente, foco negativo, tá? Vou tirar print. Pode tirar print. A gente vai voltar nesses slides, tá? Vou falar nesse último agora e no penúltimo também. É que eu quero mostrar primeiro para vocês uma coisa. Bom,
como eu desenho as imagens? Para desenhar as imagens, a gente precisa dos famosos raios notáveis. Você precisa de dois raios partindo do mesmo ponto. Então, né, imagina uma lente. Aqui, ó, minha mão é a lente. Desse lado aqui, ó, você tem um objeto. E do outro lado aqui você tem um observador, tá? Beleza. Quando os raios entram, eles vão desviar. Eu vou escolher um ponto do objeto e soltar dali dois raios e ver onde eles se encontram. Igualzinho no espelho. Com a diferença de que no espelho eles refletiam e na lente eles vão refratar. Então tem essa peculiaridade, tá? Quais são os raios notáveis? São dois. Então vamos lá. Ó, aqui nessa figura, vamos começar na linha de cima, tá, gente? Então, daqui a pouco eu tiro o zoom para você tirar print disso. Se bem que isso aqui tem no material, tá? Essas figuras que eu estou colocando no slide são exatamente as mesmas do material. Então, olha só. Aqui você tem uma lente convergente. Ó, LC. Bordos finos, convergente. Tá? Aqui você tem o eixo principal, ó. Eixo principal. Peguei um raio paralelo ao eixo principal. Tá vendo? Raio paralelo ao eixo principal. E aí esse raio convergiu. Ele convergiu. E ao convergir, ele passa por um ponto aqui, ó. Todos os raios paralelos convergem para esse ponto. Não só esse. Não só esse. Esse é o ponto focal. Então, ó, raio que incide paralelamente ao eixo principal da lente é refratado e emerge alinhado com o foco. Tá? Beleza? Então, fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Professor, o ângulo que o médico coloca na receita é o ângulo de incidência? Não, na verdade, aquilo é o ângulo do eixo óptico. É, isso, é o ângulo do eixo óptico. Tá? Eu não sei exatamente se esse ângulo é medido em relação à horizontal ou à vertical. Vou até dar uma pesquisada nisso, porque agora me despertou uma certa curiosidade. Ele coloca o grau, né, e o ângulo do eixo da lente, tá? Eu acho que é esse ângulo mesmo, só que eu não sei se ele é horizontal ou vertical. Gente, olha essa outra lente, esse outro esquema aqui, ó. No primeiro caso, o raio entra paralelo e sai pelo foco, ó. Entra paralelo e sai pelo foco. Tá? Agora, o que pode acontecer? O raio ele pode entrar pelo foco. Ó, olha o que ele está fazendo. Aqui está o objeto. Ó. Aqui está o objeto. O objeto solta o raio de luz. O raio passa pelo foco, tá vendo? Ó, ele entra pelo foco, sai paralelo. Tá? Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Faz todo sentido, né? Ser o contrário. Tá bom? Terceiro raio. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto, ele é o encontro da lente com o eixo principal dela. Certo? Esse ponto ele é chamado de centro óptico da lente. É o centro óptico. Se um raio entrar no centro óptico, esse raio passa sem sofrer desvio. Tá? Se o raio entrar no centro óptico, ele passa sem sofrer desvio. Então você tem três raios. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Entra pelo centro, passa sem sofrer desvio. Tá? Beleza? Quer ver? Vamos fazer o desenho aqui. Depois eu volto aqui, tá, gente? Vamos lá.
Vamos pegar um raio aqui paralelo. Ó. Entra paralelo. Aqui, deixa eu virar aqui. Sai pelo foco. Pronto. O que eu quero que você perceba, gente, com esse desenho? Que isso aqui a gente vai fazer várias vezes depois. Quanto mais para a esquerda for o foco, imagina o foco vindo mais para cá. Esse raio desvia mais. Né? Aqui ele desviou bastante, né? Ó. Tá vendo? Ele desviou bastante. Se eu pegar o foco e trouxer ele mais para perto da lente, mais próximo da lente, a luz ela vai desviar mais. Tá? A lente vai ficando com um grau maior. A lente tem um grau maior porque o foco diminui. Tá? Outro raio, vai. Outro raio. O raio que... Vamos pegar um raio daqui, ó. Vou pegar o mesmo raio daqui, ó. Aí a gente já vai dando spoiler do que vai acontecer daqui a pouquinho. Ó. Aqui, acho que agora foi. Mais um, mais um, mais um. Agora foi. Eu vou ficar num loop eterno aqui, né? Ó. Sai daqui. Passa como se nada tivesse acontecido. Gente, olha o que vai acontecer com esse raio rosa. Ele vai encontrar com o amarelo aqui, tá vendo? Ó? Aqui vai formar imagem. Aqui vai formar imagem, ó. A luz, ela saiu daqui, ó. A luz, ela saiu daqui. Tá? Ela vai atingir esse ponto aqui. Percebe como a dinâmica é parecida com a do espelho? A dinâmica é parecida com a do espelho. Ali. Deixa eu voltar. Espera aí. Pronto. Se quiserem tirar print agora desse slide aqui, gente, ó, não sei se de repente para vocês fica melhor assim. Eu vou fazer agora com a divergente, tá? Vamos fazer com a divergente. Percebe que para conseguir encontrar a imagem, eu precisei desenhar só 2 raios. Só 2 raios. Não precisa desenhar os 3, não. Tá aqui, ó. Agora vamos voltar na tabela aqui, ó. Cuidado agora, gente. Agora você vai lembrar, se você lembrar da aula de espelho, você vai lembrar do espelho convexo. Agora, olha o que acontece. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Aqui eu tenho uma lente divergente. Lente de bordas grossas. Olha o que acontece. A lente ela tem 2 focos, certo? Ela tem 2 focos. Igual a outra aqui, ó. Tá bom? Beleza. A luz, ela veio daqui, ó. Tá vendo que ela veio paralela? Agora, como a lente é divergente, ela vai fazer o raio subir. O raio não vai inclinar. Então, ele não vai passar pelo foco daqui. Tá vendo? Ele não vai passar pelo foco do outro lado. Ele vai subir na mesma direção desse foco, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. O raio que incide paralelamente ao eixo principal é refratado e emerge alinhado com o foco. Alinhado com o foco significa ou com o foco desse lado, ó, alinhado com o foco, aí ele efetivamente passa pelo foco, né? Ou o prolongamento dele passa pelo foco. Tá bom? O prolongamento. Aqui, a mesma coisa, ó. Olha aqui. Aqui ele veio,
alinhado com o foco do outro lado, tá vendo? Então ele veio como se ele fosse bater no foco. Então ele veio alinhado, teoricamente ele está entrando pelo foco. Ele está entrando pelo foco. Se ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Ele entra pelo foco e sai paralelo. Tá? Igualzinho a outra, ó. Só que aqui ela entrou pelo foco do mesmo lado. Ela passa pelo foco de fato e sai paralelo. Tá? Aqui o prolongamento entra pelo foco e ela sai paralelo. Vamos desenhar isso depois, tá? E aí o terceiro raio, gente, é a mesma coisa do outro, centro óptico. Ó. O raio entra pelo centro óptico, sai sem sofrer nenhum tipo de desvio. Entra pelo centro óptico e sai sem sofrer nenhum tipo de desvio. Tá bom? Vamos tirar. Bom, não sei se vocês já tiraram print dessa tela. Agora eu vou voltar naquele slide em branco com a folha quadriculada para que nós possamos desenhar. Eu tô com essa mania de ficar pulando o número, né? Aqui era para ser o número 4. Então vamos lá. Deixa. Pronto. Deixa eu colocar primeiro os pontinhos aqui, tá? Então aqui é o foco 1, ponto antiprincipal 1, foco 2. A gente não usou o antiprincipal para nada, tá vendo? Quando que a gente vai usar esse ponto aí? Quando... Ah, borda, né? Peraí, não desenhei as bordas, peraí. Verdade, estão me chamando a atenção aqui das bordas. Aqui é bordas grossas, então você tem isso, ó. Aqui, tá? E aqui também. Depois, na hora que eu tirar o zoom, vocês conseguem tirar print. Então, vamos escolher um ponto da onde vai partir a luz. Vou escolher um ponto daqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar esse cara entrando paralelo. Ele vai entrar paralelo. Tá? Ele vai entrar paralelo. Quando ele entra paralelo, ele tem que sair pelo foco. Só que o raio, ele vai subir. Ele vai subir. Então, ele tem que passar alinhado pelo foco do mesmo lado. Ó, é uma coisa meio que assim, ó. Ele sobe. O prolongamento dele... Perdão? Ai, peraí, gente, perdi o desenho. Aqui. Pronto. Ó, pronto. Esse aqui é o caminho do raio, tá? E o outro raio é o mais bobão mesmo. Quer ver? Eu vou fazer um diferente aqui. Eu vou mudar o protocolo. Eu vou fazer um raio entrando pelo foco. Vou fazer um raio entrando pelo foco. Ó. Fazer um raio entrar pelo foco aqui, ó. Ó, ele entrou pelo foco, pum. Tem que sair paralelo. Paralelo, tá? Aqui. Beleza?
Deixa eu deszunzar, peraí. Pronto. Pode tirar print dessa. Aí depois a gente discute a questão dos sinais, tá? A gente vai fazer conta hoje. Pronto. Aqui. Vamos lá. Agora vamos começar os desenhos. Vamos começar os desenhos. Bom, a gente vai começar trabalhando com lente divergente. Primeiro, a lente divergente. Por que a gente vai começar com a divergente, gente? Porque ela só tem um caso. Só tem um caso. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o desenho, para a gente poder... Tá meio pequenininho, né? Não sei como é que tá para vocês aí, mas enfim. Ó, aqui eu tenho um objeto, tá? Tenho um objeto. Tenho dois raios saindo daqui de cima do objeto, ó. Um raio entrando paralelo, saindo pelo foco. Entrando paralelo e saindo pelo foco. Aqui eu tenho um outro raio entrando pelo centro de curvatura, saindo sem sofrer desvio, tá? Beleza? Vocês estão percebendo que os raios, eles não se encontram desse lado aqui, ó. Um raio está indo para cima e outro raio está indo para baixo. Ô, gente, isso acontece sempre com lente divergente. Como ela espalha os raios, não tem como esses raios se encontrarem desse lado da lente. Por que essa observação ela é crucial? Porque daqui você vai tirar uma frase. Se os raios não se encontram desse lado, ó, a imagem ela é feita a partir de prolongamento de raio. Tá vendo o prolongamento aqui, ó? Aqui nessa linha, você não está vendo, mas tem um prolongamento do raio. Os prolongamentos se encontram aqui. Qual é o nome que eu dou para uma imagem obtida a partir de prolongamentos de raios? Imagem virtual. Imagem virtual. Tá? Então, o que você vai guardar de frase? Porque isso ajuda você a resolver exercício rápido, né? A lente divergente, vamos escrever isso aqui, ó. Lentes divergentes produzem apenas imagens virtuais. E reduzidas. Eu vou convidar as pessoas, só que isso que eu vou fazer agora, você só pode fazer se você não tiver miopia. Porque se você tiver miopia e usa óculos, você enxerga normal. Você não vai conseguir perceber esse efeito. Agora, se você tiver a visão normal, ou se você tiver hipermetropia, eu te convido a pegar um óculos de um míope e olhar. Você vai perceber que a imagem fica menor. Quando você olha através dos óculos de um míope, a imagem fica menorzinha. É o que acontece com a lente divergente. Ah, Danilo, mas por que ela é usada na miopia? Porque eu não sei se você está conseguindo perceber na imagem. Se você não tiver, eu vou te ajudar aqui. Ó. Você percebe que a imagem, embora ela seja menor, ela está mais próxima da lente. Ela aproxima a imagem do observador. Porque uma das dificuldades do míope é essa. Né? A dificuldade da miopia é essa, a pessoa não consegue enxergar de longe. Então, ela aproxima o objeto. Tá? A diminuição, gente, ela não é tão grande. Compensa usar a lente porque ela aproxima muito.
Ela corrige demais a miopia, tá? Beleza? Vamos desenhar, então. Aí depois a gente faz o checklist aqui das coisas. Ó, imagem reduzida, imagem virtual, imagem direita, imagem localizada entre o foco e o centro óptico da lente. Vamos desenhar. Tá? Então, aqui é aquelas aulas de desenho, né? Vocês já viram. Deixa eu ver se é essa lente aqui mesmo. É essa. Então tá. Vamos colocar. Aqui está a cabeça da vela. Então aqui está uma vela. Ó. Pronto. Meu mouse está meio com problemas. Paralelo e foco. Aqui. Esse é o primeiro raio. Segundo raio. Eu vou traçar daqui, passar pelo centro óptico. Ah, peraí, não. Volta. A pessoa está surtando. Esse raio volta. A lente é divergente, né? A lente é divergente. Então, o raio ele teria que passar pelo foco aqui de trás. Aqui, ó. Aqui. Então, ele faz isto. Ó. Opa! Pronto. E aí, o prolongamento dele vai ser traçado aqui, ó. Eu já vou traçar o prolongamento. A gente vai precisar do prolongamento. Tá? Certo? Maravilha. Agora vamos desenhar o segundo raio. O nosso querido raio rosinha. O raio rosinha, ó, ele vai vir daqui, do mesmo lugar do amarelítio, só que ele tem que passar pelo centro óptico. Esse ponto no espelho, eu não sei se vocês lembram da aula, eu chamava de vértice. Então, ó, o raio ele faz isso, ó. Ele vem, atinge o vértice e passa. E passa. Tá vendo? O que acontece? Os raios, eles não se encontram aqui desse lado. Né? Aqui está o observador. Aqui está o observador. Ó. Então, os raios não se encontram. Quando os raios não se encontram desse lado, a imagem tem que ser obtida por prolongamento. O prolongamento do amarelo está feito. O prolongamento do rosa, eu vou fazer em preto. Destacar aqui, ó. Esse aqui é o prolongamento do raio. O prolongamento coincide com o raio incidente, né? Então, aqui está o ponto, ó. Então, a imagem ela vai ficar aqui, ó, pequenininha. Ah, peraí. Faz de novo esse prolongamento aí, que eu não entendi nada. O prolonga... Opa, peraí. Peraí. O prolongamento, ó, o raio, o que ele faz? O raio vem daqui, ó. Vem e passa, atravessa sem desviar. Qual é o prolongamento desse raio aqui, ó? Lá para trás. O prolongamento desse raio está em cima dele. Que ele veio por aqui, ó. Olha para esse aqui. Esse aqui é o raio refratado, não é? Olha o prolongamento dele. O prolongamento ele tem que vir sempre na direção do próprio raio.
Então, ó, ele vem, atravessa, e o prolongamento dele está aqui, ó. Está no próprio raio. Então, esse ponto aqui é o encontro dos dois prolongamentos. Do prolongamento que veio para trás, aqui, ó, pontilhado, e do prolongamento que veio para trás, aqui, pontilhado. Tá? Por isso a imagem ela é reduzida. Aqui no meu ficou bem reduzido, né? Detalhe, ficou bem reduzido. Deixa eu colocar as bordas dela aqui, ó. Aqui. E aqui também. Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Pera aí. Ah, tá, já entendeu, tá. Eu vi aqui, eu falei, putz, essa cara não entendeu. Beleza. Deixa eu voltar. Pronto. Agora vocês podem tirar print. Maravilha. Esse é o único caso, repetindo, para a gente fechar a parte de lente divergente, de formação de imagem. Tá vendo que ele fala aqui no final, ó? Ó. Imagem, aqui no último item, ó, último tópico. Imagem localizada entre o foco e o centro óptico. Aqui, ó. Aqui está o foco e o centro óptico está aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. A imagem está por aqui. Quer ver uma outra coisa que essa lente pode fazer, gente? Que me ocorreu aqui de falar com vocês. Essa lente, ela reduz o tamanho das coisas, não é? Se ela reduz o tamanho das coisas, ela consegue aumentar o campo de visão. Ela consegue aumentar o campo de visão. Então, ela é usada em olho mágico, por exemplo. Já caiu esse tipo de pergunta em exercício. A lente de olho mágico, né, que você tem que olhar mais, conseguir olhar mais para o fundo, conseguir olhar mais para os lados da porta, né, para ver se não tem pessoa ali do lado. É uma lente divergente, porque na medida em que ela diminui as imagens, ela cria uma espécie de miniatura, né, vamos colocar assim, ela aumenta o campo de visão da pessoa que está do outro lado da porta. Né? É igual à história dos espelhos, né? Ah, quando é que eu uso espelho côncavo? Quando é que eu uso espelho convexo? Aqui é a mesma coisa. Então, quando vocês forem estudar esse assunto, façam um resuminho, né? Eu diria para dar até mais importância para essas informações, né? Olha, por que que eu uso olho mágico com lente divergente? Então, é interessante você saber essas coisas. Com desenho fica mais fácil. Tá? Vamos fazer um intervalinho então, gente? Aí, na volta, a gente faz os casos da convergente, que são 3, e se der tempo, talvez dê, vou tentar dar uma aceleradinha, a gente consegue falar das equações de Gauss. E aí a gente ganha um tempo para a semana que vem já começar os exercícios, tá? Vamos ver como é que a gente anda na volta do intervalo, tá bom? Então, vou fazer uns 10, 15 minutinhos e eu já chamo vocês aqui para a gente continuar. Bom, voltamos aqui do intervalo. Agora a gente vai para a sequência de imagens para lente convergente. Lente convergente, nos nossos casos aquela história da lente estar imersa no meio, né? A gente está trabalhando com lente de bordas finas, que são as convergentes, e as bordas grossas, as divergentes. Antes da gente começar a desenhar a imagem aqui, eu quero observar para vocês uma coisa no slide anterior. Estava começando aqui, ligando o computador aqui no intervalo, e falei, puta, eu preciso falar uma coisa para eles. Olha só. O que a gente percebe numa coisa que você precisa guardar de observação? A imagem é virtual, certo? Ó, a imagem é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é obtida a partir de prolongamentos. Essa é a definição de imagem virtual. Ela é virtual porque ela é obtida a partir de prolongamentos. Só que tem um detalhe. Ela é virtual e ela é formada do mesmo lado do objeto. Imagem virtual, imagens virtuais
se formam do mesmo lado do objeto. Consegue perceber uma diferença em relação ao espelho? Do objeto. No espelho é o contrário. A imagem virtual ela fica dentro do espelho, por isso que ela é virtual ali. Então, na verdade, qual é o conceito de imagem virtual? Qual é o conceito correto para imagem virtual? Imagem obtida a partir de prolongamentos. Nesse caso, ela fica do mesmo lado do objeto. Isso é importante para a equação de Gauss, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Imagem virtual ela é feita por prolongamento e ela fica do mesmo lado do objeto, tá bom? Agora, vamos para as lentes convergentes. Por quê? Porque se na divergente a imagem é sempre virtual, na convergente não. Na convergente você pode ter imagem real e virtual. Vamos olhar. Aqui a gente tem um caso, vamos dar um zoom, ó, em que o objeto está muito distante da lente. Muito distante da lente. Tá? Aqui eu tenho dois raios, tá vendo? Um entra paralelo e sai pelo foco. Tá vendo essa distância que ele chama de 2F aqui, ó? Essa distância 2F é o ponto antiprincipal da lente. Aqui eu tenho o foco, tá? Aqui percebe que ele usou na imagem FO. É o foco do lado do objeto, ó. Foco do lado do objeto. E aqui FI, foco do lado da imagem. Tá? Então, entrou paralelo, passa pelo foco, e o que entra no centro óptico atravessa sem desviar. Ou seja, eles se encontram aqui, ó. Aqui não é prolongamento que está se encontrando, são raios. Aqui são raios que se encontraram. Então a imagem é formada desse jeito. A imagem é formada desse jeito, tá? Vamos desenhar. Então, olha só, detalhe, né? Onde que eu vou colocar o objeto? Onde que eu vou colocar o objeto? Eu tenho o foco, objeto, e o ponto antiprincipal, objeto. Eu vou colocar o meu objeto aqui, ó. Aqui. Bem aqui. Bem longe. Bem longe. E vou traçar dois raios. Então, ó. Aqui. Agora eu vou traçar o rosinho. Aqui é mais rápido, pelo menos esse último aqui é mais rápido. Que ele atravessa diretaço. Ó, ó lá onde eles vão se encontrar lá na frente. Aqui. Ó, atravessa e vem para cá. Quando eles chegam aqui, os dois raios, eles se encontram naquele pontinho aqui. Aqui. A imagem ela fica de ponta cabeça
e um pouquinho menor. Percebe que a imagem ela está entre o foco e o 2F. E o 2F. Aqui. Tá? É uma característica da imagem ficar de ponta cabeça, real e menor. Tá vendo? Menor. Dá uma aproximada, a gente percebe que a imagem dá uma aproximada, mas ela fica invertida, né? Então, tá? Eu vou te convidar a fazer um exercício em prática para você perceber isso. Você tem que pegar o óculos de uma pessoa que tem hipermetropia. Por quê? Porque a lente é de bordos grossos. Ela é, aliás, ela é de bordos finos. Ela é convergente. É uma lente convergente. Então, o que você vai fazer? Você pega a lente da pessoa, ó, olha aqui na tela. Você pega a lente do óculos da pessoa e afasta o máximo que você conseguir do seu olho. Tá? Dependendo da lente, você vai perceber que a imagem vai virar de ponta cabeça. A imagem ela vira de ponta cabeça quando você afasta muito o objeto do teu olho. Tá? Ela fica uma imagem virtual, real. Deixa eu colocar aqui, peraí. Aqui. Agora vocês devem estar compartilhando a tela cheia. Tá aqui as características dela, ó. Imagem reduzida, porque ela é menor que o objeto. É real, porque ela é formada pelo encontro dos raios. Ó, ele fala aqui, ó, raios emergentes, tá vendo? Por que ele usa esse termo emergente, gente? Porque o raio está saindo da lente. Ele vai do ar para a lente, ele entra na lente, é o raio incidente, né? Que é o que está do seu lado esquerdo. E ele emerge para o lado direito com os desvios. Tá? E a imagem é localizada a uma distância da lente entre F e 2F. F e 2F. Podem tirar print. Agora, a gente vai aproximar um pouco o objeto da lente. Nós vamos aproximar o objeto da lente. Quando a gente aproxima o objeto, a imagem ela continua de ponta cabeça, mas ela vai ficando maior. Ela amplia. Volto. Espera aí. Aqui. Volto. Maravilha. Maravilha. Perfeito. Aí. Então agora eu vou pegar o objeto e vou colocá-lo bem perto do foco. Bem perto do foco. Para a gente ver o que acontece com a imagem. Espera aí. Hoje a aula sempre que tem ótica, a aula é meio enrolada, né? Vocês já se ligaram que por conta da reguinha. Então aqui eu tenho, ó. Vou colocar aqui. Vai ficar bem grande a imagem, né? Porque ó, o objeto ele tá bem alto, tá vendo?
Tá? Então, a luz vai partir aqui de cima. Eu nem sei se eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Acho que estou. Bom, vocês já tinham avisado, né? Ó. Então, daqui vai sair o primeiro raio. Ah, não, mas eu não quero daqui, né, Danilo? Eu quero mais próximo. Eu quero mais próximo. Senão eu vou ter a mesma imagem. Eu quero daqui, ó. Agora vai ficar bem grande. Agora vai ficar bem grande, ó. Uhum. Por que que vai ficar bem grande? Olha só o que vai acontecer, gente. Se liga no Paranauê. Quando o objeto está muito próximo do foco, o raio vai vir paralelo, tá? E ele vai convergir. Ele vem aqui para baixo, ó. Ele abaixa, opa. Ele abaixa bastante o raio, ó. Tá. Aqui, ó. Agora, o raio em rosa, ele faz meio que isso, ó. Eles vão se encontrar lá na frente. Você começa a perceber que os raios, eles começam a sair quase que meio paralelos. Não tão paralelos, né? Assim, ó. Olha onde eles vão se encontrar, gente. Lá na frente. Ó. Olha o tamanho da imagem. O raio rosa vai vir para cá, ó. Né? E o raio amarelo vem aqui. Ó. Eles vão se encontrar aqui na frente, ó. Vai ficar gigante a imagem. Aqui, ó. Pronto. Fazer um ponto bem grandão, né? Daí, ó, pronto. A imagem afasta. A imagem afasta e fica gigante. Tá aí, ó. Invertida, real. E ampliada. Misericórdia, né? Também, né? A pessoa já faz um objeto grande, a imagem fica gigante. Tá vendo que lá no desenho bonitinho, né? Aí vocês podem tirar print dessa tela. No desenho bonitinho, que eu tirei do livro, a imagem, ela tá bem afastada da lente, ó. Ela inverte, afasta e amplia. Você fala assim, Danilo, teria alguma utilidade em fazer isso? Só que é uma lente de bordos finos. Por exemplo, vale a pena ampliar uma imagem se ela sai de ponta cabeça? O que vocês acham? Você tem um objeto que, se você colocar perto da lente, ele sai maior e de ponta cabeça. Onde vocês acham que isso pode ser usado? Num lugar onde você precisa aumentar o tamanho da imagem e não faz diferença se ele está de ponta cabeça. Por exemplo, quando você vai ver uma bactéria. Faz diferença se você for ver uma bactéria, gente? Faz diferença, sério, se uma bactéria está de ponta cabeça? É diferente, né, da gente. Você vê uma pessoa de ponta cabeça, no microscópio, exatamente. No microscópio. Quem que gosta muito de questão assim? A VUNESP. Ela fala, olha, eu quero montar um microscópio. Então, que tipo de sistema de lente eu posso usar? Né? No microscópio, você vai usar duas lentes. Você vai usar duas lentes. Uma chamada objetiva, que está próxima do objeto, por isso que ela chama objetiva. É a lente que está perto da bactéria.
e vai ter uma lente perto do seu olho. Por que os caras fazem isso no microscópio? Para potencializar essa história. Você faz um aumento multiplicado. Você regula a objetiva e a ocular. Então, você consegue ter uma amplitude de aumento. Isso. Você tem um que você consegue mexer embaixo e em cima, né? Aquele que você mexe embaixo, perto da lâmina, é a objetiva. O que você faz na objetiva, né? Quando você mexe na lâmina, naquela lente perto da lâmina? Você regula o foco dela. Quando você regula o foco, tenta imaginar o seguinte, ó. Tenta imaginar o seguinte, ó. Tá vendo esse ponto aqui vermelho, onde está o meu marca laser? Imagina que você pode fazer isso aqui com o foco, ó. Diminuir. Quando você diminui o foco, esse raio amarelo, ele começa a entortar mais. Ele começa a entortar mais. Na medida em que ele entorta mais, eles vão se encontrar em situações diferentes. Então, você pode aumentar ou diminuir o tamanho você pode multiplicar o aumento do microscópio. É bem legal a ideia da física por trás do microscópio, né? Onde que a gente vai usar a situação anterior aqui? Por exemplo, ó. Eu vou ver se dá tempo de eu falar isso em aula. A gente monta uma aula. Esse tipo de situação aqui, ó. Esse tipo de situação é uma situação que não é muito interessante. Ela não é muito interessante. Por que ela não é muito interessante? Porque ela vai trazer uma imagem diminuída. Ela é invertida e diminuída. Reduzir a imagem, no caso do microscópio, não é o que eu quero. No caso do microscópio, não é o que eu quero, tá? Outra, vamos lá. Aqui, deixa eu ver se eu terminei de desenhar. Terminei. Então, ó, imagem real. Outra coisa que eu quero que você perceba, gente. A imagem é real, ok. Mas percebe uma coisa? A imagem real, ela é produzida do outro lado em relação ao objeto. Então, imagem real, ela fica do outro lado em relação ao objeto. É diferente da virtual. Lembra da virtual, ó? Antes do intervalo? Aqui, ó. Imagem virtual, de novo. Do mesmo lado, tá vendo? Então, isso é uma coisa que a gente merece anotar de novo. Ó, vou colocar até nesse slide aqui, ó. No segundo, que a gente já está trabalhando nele. Imagem real e objeto estão em lados diferentes. Tá bom? Outra diferença, né? Eu tenho imagem real ampliada, que é essa que você está vendo aqui na tela, e eu tenho imagem real reduzida. Então, eu tenho dois tipos de imagem real. A virtual, não. A virtual na divergente, né? Ó, ela é reduzida. Tá? Então, vamos lá, gente. Pensa comigo aqui agora. Ó. A gente já teve virtual reduzida, real reduzida, real ampliada. O que vocês acham que está faltando aqui? Pelas possibilidades. Estaria faltando uma virtual ampliada. Ah, e ainda levantaram uma aqui legal, ó. Puta, essa daqui eu nem ia falar, agora que falaram eu vou falar. Tem a imprópria. Tem a imprópria. A gente pode falar da imprópria. Vamos fazer um slide para a imprópria, tá? Ó, o que aconteceu? Aqui, o objeto ele estava longe, ó. Primeiro slide da convergente. O objeto estava longe, certo?
Aí eu aproximei o objeto. Tá vendo? Ó? Tá. Agora eu vou pegar o objeto e colocar ele aqui, ó, bem perto da lente. Bem perto da lente. Aí vai faltar, aí vai aparecer o quarto tipo de imagem. Né? Uma de divergente e 3 de convergente. Ó, vamos lá. Olha o que acontece. Vamos dar uma olhada no slide primeiro, bonitinho. Aqui. Aqui. Gente, o objeto está tão próximo da lente que esse raio aqui, ó, ele atravessa o centro óptico e não consegue encontrar o outro raio, o que entrou no foco. Olha o que acontece com os raios, ó. Tá vendo? Os raios vão descer de tal maneira que eles não se encontram aqui. Ou seja, se eles não se encontram desse lado, a gente tem que traçar o prolongamento. Então, para o nosso cérebro, os raios, eles não estão vindo daqui, ó. Eles não estão vindo do ponto P. Para o nosso cérebro, os raios estão vindo do ponto P'. Olha o que a refração faz com uma imagem. Ela dá uma afastada bem pequena, só que aumenta. Ela dá uma afastada e aumenta. Tá? Isso aqui é bom para lupa. Lupa, né? Se eu quero um objeto que aumente, eu quero uma lente, né? Que aumente o tamanho de uma coisa, sem afastar muito ela. E outra, né? O que é importante perceber? Por que é uma lupa? Porque lupa a gente aproxima do objeto que você quer ver, não é? Você, por exemplo, eu quero ver um cristalzinho. Você põe o cristalzinho na mesa e o que você faz com a lupa? Você aproxima do cristalzinho, bem próximo. Ou seja, você faz o objeto ficar bem entre o foco e o centro. Quando você faz isso, o objeto cresce. Quando você faz isso, o objeto cresce. Então, vamos lá. Dessa vez eu não vou desenhar um objeto gigante, né? Eu vou colocar ele mais ou menos, não tão perto da lente. Então, os raios vão sair daqui. Primeiro raio. Paralelo foco. Deixa eu ver se tá. Ah, tá. Primeiro raio. Agora o outro chato. O meu vai ficar bem. Vai dar um aumentão bem, ó. Deixa eu aproximar mais daqui. Porque se eu aproximar mais, eu vou ter que descer mais aqui. Eu não quero. Pronto. Olha lá. Se afastaram pra caramba. Então, o que eu vou ter que fazer? Prolongamento. Prolongamento. Então, vamos lá. Eu vou colocar o prolongamento na mesma cor. Em preto. Então, o primeiro raio prolonga para cima. O segundo raio prolonga também para cá. Pronto.
tá? A imagem, ela vai formar aqui, ó. Aqui o objeto. Esse aqui é o objeto e aqui é a imagem, tá? Beleza? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A imagem é virtual. Por quê? Por conta dos prolongamentos. A imagem virtual é aquela que engana o nosso cérebro, sempre. No espelho é porque ela está dentro do espelho. E aqui a gente percebe que a imagem virtual ela fica maior. Ela parece que está mais longe, parece que é maior, então ela engana o nosso cérebro, né, digamos assim. Tá? E ela está do mesmo lado do objeto, de novo. Mesmo lado do objeto. Objeto e imagem do mesmo lado, virtual. Objeto e imagem de lado diferente, real. Eu tenho virtual ampliada. Esse é o caso da virtual ampliada, né? E eu tenho virtual reduzida na divergente. Bordos finos. Pode tirar print agora. Tá? Deixa eu só colocar aqui o raiozinho. Pronto. Tá aí, gente. Beleza? Vamos colocar um outro slide aqui, porque falaram aqui no chat sobre a imagem imprópria. Vamos colocar a imagem imprópria? Deixa eu copiar o slide aqui. Espera aí. Vou pedir só um tempinho para vocês aqui, tá? Estou ajeitando para a gente fazer a imprópria. Vamos ver se a gente consegue desenhar o negócio. Depois eu completo o slide. Ó. Imagem imprópria. Como é que funciona o negócio? Vou escrever aqui. Ó. Imagem imprópria. A coisa é assim, gente. Quando o objeto estava muito longe, bordos finos, tá? Vamos pegar bordos finos. Bordos finos. Quando o objeto estava muito longe, a imagem era pequenininha. Quando o objeto estava muito próximo, à medida que você aproximava o objeto, a imagem ia ficando maior, até ela ficar virtual. Agora eu vou colocar o objeto aqui no foco. No foco. Tá. Quando a gente coloca o objeto no foco, acontece uma situação. O primeiro raio vai entrar paralelo e sair pelo foco. Entra paralelo, converge e vai para o foco. O segundo, eu vou pelo centro. Putz, não vai ficar muito paralelo, não. Pronto. Agora, olha o que acontece com o segundo raio. Não deveria acontecer isso. Aqui. Vou dar uma forçadinha de barra, tá? Para ficar paralelo.
O segundo raio, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Os raios, eles vão sair absolutamente paralelos. O raio amarelo e o raio rosa, eles vão sair absolutamente paralelos. O que que acontece, né? A gente fala que a imagem é imprópria por quê? Porque ela é formada no infinito. É muito bizarro falar isso, né? Ela é formada no infinito. Como assim formada no infinito? É, porque tecnicamente as paralelas elas se encontram no infinito. Tá? Ela é formada no infinito. Tá? Depois a gente vai discutir, se der tempo, a gente discute um pouquinho essas lentes, porque elas podem ser usadas para fazer alguns instrumentos óticos também. Tá? Então deixa eu só colocar uma observação para vocês colocarem no print, quando vocês quiserem. Isso aqui é imagem imprópria. Complemento, ó. Imagem imprópria. Imprópria. Ah, não está aberta a minha câmera? Verdade. Perdão, gente. Não me deixa sozinha. Eu também não gosto de não estar com a câmera aberta. Não precisa que vocês estejam com a câmera aberta, porque eu não consigo colocar todos vocês na tela. Né? Nem é interessante que vocês fiquem com a câmera aberta, na verdade. Porque a tela só fica a minha câmera. Obrigado, viu, por você ter me avisado. Tá bom? Bom, como deu tempo de falar das lentes, bem de boa, tranquilo, sem correria, a gente pode entrar na equação de Gauss. Vamos ganhar um tempinho já da aula da semana que vem, que daí a gente consegue fazer os exercícios com mais calma também, tá? Então vamos falar da equação de Gauss. Equação de Gauss. Bom, aqui tem um esquema geral, né? Ele usou como exemplo, no esquema geral, uma lente de bordos finos, formando uma imagem ali invertida, tá vendo? A imagem é real, tá? Só um modelo para a gente tirar daqui as informações. Então, vamos dar um zoom para a gente pegar as coisas da fórmula. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui está o objeto. Aqui ele tem uma altura y, tá vendo? Uma altura y. Tá? Eu vou chamar de O na minha fórmula. Isso aqui eu vou chamar de O. E ele está a uma distância da lente, que é a distância P. A lente, ela tem um foco F. Tudo vai para a fórmula. Tá? Beleza. Aí, do outro lado aqui, eu tenho a imagem. A imagem, ela tem uma altura também, tá vendo? Ó? Ela tem uma altura. Eu vou chamar de I. Aqui ele chamou de Y'. Eu vou chamar de I, tá bom? Na minha fórmula. E o P', famoso P', que é a distância da imagem até a lente. Percebe que as letras são as mesmas? Foco, P, P', I e O. Tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, aqui, gente, é lembrar a equação e trazer os sinais. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Aqui está a lente. E aqui está o eixo principal. Esse aqui é o eixo principal. Tá. O que que acontece, gente? Você tem um eixo Y que é orientado para cima. No eixo Y, o que que eu tenho? Eu tenho I, que é o tamanho da imagem. E eu tenho O, que é o tamanho do objeto.
do objeto. Concorda? Tá, agora vamos pensar, gente. O objeto, ele vai estar sempre desse lado. Quer dizer, não sempre, mas geralmente ele vai estar desse lado. Tá? Então, eu quero que a distância P dele seja positiva. Eu quero que a distância P dele seja positiva. Tá? Então, para o objeto, o lado esquerdo é positivo. Então, esse lado aqui, ó, ele é positivo para o objeto. Pro objeto. Tá. Acontece o seguinte. A imagem se formou desse lado, tá vendo? Ela é uma imagem virtual, não é? Aliás, ela é uma imagem real. Concorda? Ela é uma imagem real. Vocês lembram lá na aula de espelho esférico que imagem real, o pelinha era positivo? Ela era positivo. Eu quero que continue positivo. Então, o que eu quero que vocês guardem aqui? Ó, a imagem que é real, que está desse lado aqui, ó, ela vai continuar com esse pelinha positivo. A gente vai discutir. Só que o y dela é negativo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Imagem negativa. Ela é invertida. Imagem, aliás, negativa, né? Negativa. Já começou a fundir a cuca. Imagem positiva, direita. Direita. O objeto é sempre positivo. Seria isso aqui, ó. Ó. Então, ele tem o pelinha positivo e vai ter o O positivo. Tá? Objeto positivo. Positivo. Bom, agora vamos para os P e para os pelinha. P, distância do objeto. A lente. Pelinha, distância da imagem até a lente. Tá? Então, ó, agora vamos lá. Objeto, ele tem o Y positivo, tá para cima, e ele tá para a esquerda. Então, esse valor aqui, eu quero que ele seja positivo para o objeto. Então, o P é positivo. Então, vamos colocar aqui, ó. O P é positivo. O que acontece? O pelinha, nesse meu caso, está para o lado direito. E a imagem é real. Então, eu quero que toda imagem real tenha pelinha positivo. Toda imagem real tem que ter pelinha positivo. Tá? Imagem real se forma do outro lado da lente e tem pelinha positivo. Imagem virtual, eu vou me permitir fazer uma volta aqui rapidinho. Ó, imagem virtual. Eis um exemplo de imagem virtual. A imagem virtual, ela se forma do mesmo lado do objeto. Então, eu quero que, nesse caso, o pelinha, ele é negativo. Ele é negativo. Percebe? Pelinha negativo. Então, vou colocar ali. Quero que o pelinha seja negativo. Para que a imagem seja virtual.
virtual. Então, isso como é que a gente vai conseguir fixar, né? Eu nem espero que a gente fixe isso nesse comentário aqui. A gente vai começar a fixar isso nos exercícios, tá? Qual é a moral da história? Sabe qual é a moral da história? Quando você pensa no eixo X, tá vendo o eixo X na horizontal, ó? Esse eixo X, ele é a coisa mais bizarra que tem. Por quê? Para o objeto, o lado esquerdo é positivo. Para a imagem, o lado direito é positivo. Ó, olha a imagem real aqui, ó. Então, a gente faz um negócio muito bizarro. É assim, ó. Quando você olha para o eixo X assim, ó, o lado esquerdo é positivo. Você está olhando de acordo com o objeto. Para a imagem é o contrário. A imagem, esse lado é o positivo. Então, para a imagem, o eixo X é assim, ó. É muito bizarro. No final das contas, o que você precisa saber de fato? Desenhar, ou pelo menos reconhecer os desenhos, né? E lembrar dos sinais. Então, como a gente vai na semana que vem praticar, vocês vão acabar lembrando disso. É uma baita coincidência com os espelhos, né? Tá? Então, assim, esse é um assunto que você não deve dar prioridade na hora de estudar. Se você tiver que escolher um assunto para estudar nesse conceito, refração, a aula anterior, de lei de Snell, refração, por que que a luz espalha, aquilo é importante. Não que isso não seja, mas aquilo é mais importante, porque aquilo tem muito mais chance de cair, tá? E quando você estuda espelho, se você lembrar da equaçãozinha, você vai matar aqui. Tá, e aí, Danilo? E as equações, afinal de contas? São as mesmas. É só colocar aqui de novo. Tem uma equação chamada aumento linear transversal. Nome chique, né? O que essa equação fala? Ela fala que o aumento de uma lente é I sobre O portanto dá negativo, se der real, perdão, positivo se der virtual, né? Ou menos P' sobre P. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Menos P' sobre P. Tá, essa é a equação do aumento. Ah, uma coisa importante, gente, que eu já tinha falado antes do intervalo, mas não custa lembrar, né? Importante. O foco. O foco. Foco positivo para lente convergente. Foco negativo para lente divergente. Tá. A equação de Gauss mesmo, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Ou, se você preferir, tem uma outra equação que a gente gosta de usar às vezes, que é para você não precisar tirar o mínimo, né? Porque nessa equação, o P e o P' são números meio altos, às vezes. 30 centímetros e 50, enfim. Então você tem que tirar uns mínimos. Para você poupar essa parte, a gente desenvolve ela na matemática e chega nessa daqui, ó. F igual a P vezes P' dividido por P mais P'. A gente usou ela na aula de Gauss, de espelhos. Tá? Quando os números são pequenininhos, você pode usar disso da esquerda, tal. É só meio que prática mesmo, tá bom? Beleza? Tranquilo, gente. É isso. Eu vou parar por aqui, muita informação, né?
uma aula meio lentinha, porque tem que desenhar. Então ela é uma aula que meio que se arrasta. Mas daí a semana que vem a gente tá pronto, então, para fazer os exercícios. Beleza? Tranquilo?